Este mês é o mês do aniversário da Igreja. Nós fazemos 77 anos desde que esta Igreja começou a funcionar numa casa particular em maio de 1947, aqui em Setúbal. E até agora passaram milhares de pessoas por esta Igreja. Muitos foram batizados, muitos se converteram a Jesus, muitos já estão na eternidade com Deus, vários saíram para o ministério, outros foram para outros países e levaram a palavra de Deus com eles e espalharam o Evangelho. Enfim, uma igreja que tem abençoado a cidade, uma igreja que é relevante, uma igreja que é uma igreja abençoada. Eu dou muitas graças a Deus pela Igreja do Jubileu em Setúbal, que é uma referência não apenas aqui na cidade, mas também fora de Setúbal, em Portugal. Mas esta manhã eu quero refletir sobre o tema, o que é a Igreja. Porque muitas vezes as pessoas falam de Igreja sem saber do que é que estão a falar. Nós temos aquele jargão que dizemos: vou à Igreja. Ninguém vai à Igreja, nós vamos ao templo. Nós vamos ao local onde a Igreja se reúne, mas a Igreja somos nós. Portanto, nós não vamos à Igreja. Nós ou somos Igreja ou não somos. Nós não vamos à Igreja. Nós vamos ao templo. E se há coisa que faz da Igreja aquilo que ela é, ou seja, Igreja, é uma consciência de família espiritual. E é sobre isso que eu queria falar hoje. Vocês imaginem que numa família carnal, natural, pais e filhos e avós, eventualmente, já não há muitas assim a viver juntos, mas imaginem que as cortinas da sala são amarelas e já estão queimadas pelo sol, e alguém lá em casa decide trocar as cortinas e em vez de pôr amarelas põe azuis ou verdes ou outra cor castanho, qualquer cor assim. E imaginem que há alguém que diz assim: isto já não é a minha casa, vou-me embora. Vou-me embora desta família. E sabem que na família espiritual às vezes acontece o mesmo. Há pessoas que abandonam a sua família espiritual por causa das cortinas. Ou seja, por uma razão tão ridícula, tão infantil como essa. É verdade que se nós estamos numa igreja bíblica que prega a palavra de Deus, uma igreja onde nós podemos libertar os nossos ministérios, uma igreja onde nós podemos adorar a Deus, uma igreja onde ouvimos a palavra de Deus, onde podemos crescer na fé e no conhecimento dessa palavra, uma igreja onde nós podemos ser livres, servindo a Deus, mas em sujeição uns aos outros, então deve levantar as mãos para o céu e agradecer a Deus por isso. Porque há muita gente que não tem essa oportunidade. Há muita gente que estão em igrejas, em comunidades locais, em comunidades de fé, que ou não ouvem a palavra de Deus, ouvem outra coisa qualquer, ou não têm a oportunidade de servir a Deus, ou não existe suporte entre os irmãos, ou existe mau testemunho, qualquer coisa que não permite que eles se sintam bem. Mas a igreja é uma família espiritual. A igreja não é um conjunto de pessoas. A igreja não é um conjunto de indivíduos. A igreja é uma família espiritual. Deixem-me dizer o seguinte. A palavra eclésia, igreja, quer dizer chamados para fora ou convocados para fora. Ela era usada inicialmente dos antigos gregos, era usada na política, na democracia de Atenas. Os cidadãos eram chamados para fora das suas casas particulares para se reunirem publicamente na praça. É uma praça que havia na cidade grande, chamada Ágora, onde os cidadãos, que eram só os homens e quem tinha terrenos e quem tinha possibilidades, os escravos não contavam, onde os cidadãos podiam juntar para deliberar sobre a administração da cidade. Era a chamada democracia direta. Nós hoje temos um sistema de democracia por representação. Nós votamos em deputados que representam círculos de eleitores, conjuntos de eleitores, na Assembleia da República, no Parlamento. Naquela altura era a democracia direta. Todo o cidadão, todo aquele que tinha direito de cidadania, nessa cidade grega, era convocado para sair para fora da sua casa, para a eclésia.
isto é, para uma assembleia onde se librava sobre os assuntos da cidade. Há uma curiosidade muito interessante, é que os cidadãos que não saíam da cidade, da sua casa, para se reunir na praça, eram chamados idiotas. Diga lá comigo, idiotas. Exatamente, era mesmo isso. Idiotas. Idiotas queria dizer homens privados. Isto é, pessoas que não queriam saber nada das coisas públicas, não queriam saber dos assuntos coletivos, dos assuntos públicos. Pensavam apenas no seu próprio interesse, pensavam apenas na sua própria casa. Portanto, a igreja é uma assembleia, uma congregação, uma reunião daqueles que foram convocados e que saíram para fora das suas casas. De modo que eu dou graças a Deus por vocês que estão aqui hoje. Vocês foram convocados, vocês saíram para fora das suas casas, vimos à nossa ágora, que é este espaço aqui, para tratarmos das coisas de Deus, para refletirmos sobre as coisas de Deus, para adorarmos a Deus. A Igreja adotou a palavra eclésia no sentido de reunião, de convocação, de sair de algum lugar para estar juntos com as outras pessoas. A Igreja é isso, é estarmos juntos. E eu volto a dizer, a Igreja não é um conjunto de indivíduos, a Igreja é uma família. É alguma coisa diferente. Tudo começou com Abraão. Deixe-me ler aqui um texto em Hebreus capítulo 10. Eu ia começar por ler aqui e gostava que ficássemos em pé e fazer uma leitura responsiva. Eu vou ler o primeiro versículo, vocês leem o versículo a seguir, que é o que está amarelo. Hebreus 10, 22. Eu leio o 22 e depois lemos todos o 23, depois eu leio o 24 e todos lemos o 25. Então eu vou ler. Cheguemos com verdadeiro coração a inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Todos. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o nome teu. E consideremos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes afastando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vês que se vai aproximando aquele dia. Obrigado. Podem sentar. Tudo começou com Abraão. Tudo começa com a bênção de Abraão. Lá em Gênesis capítulo 12 diz: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Diga comigo, famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, no primeiro momento, Deus quis abençoar a humanidade, toda a humanidade, através do povo de Abraão, da descendência de Abraão. Mas depois nós sabemos que o antigo Israel, a descendência de Abraão, falhou. Então Deus abriu a sua bênção a toda a humanidade. Israel não ia boicotar o propósito de Deus abençoar todos os povos, todas as nações da terra. Ele não se deixa boicotar por nenhuma circunstância, nem por aqueles que falam em nome dele, nem por aqueles que reivindicam que são agentes dele. Não, ele não se deixa boicotar por ninguém. Deus cumprirá o seu propósito. Amém? E Deus, em Jesus Cristo, abriu a sua bênção a toda a humanidade. O propósito de Deus permaneceu o mesmo desde o princípio dos tempos, mas o meio é que mudou. Há dois princípios que eu gostava de sublinhar esta manhã na igreja. Um deles é o princípio do organismo vivo. É que Jesus não fundou nenhuma igreja em particular, não fundou nenhuma denominação, uma organização, uma igreja institucional, mas uma família espiritual. Jesus não fundou a Igreja Batista, a Igreja Assembleia de Deus, a Igreja dos Irmãos, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Católica, a Igreja Anglicana, a Igreja Reformada, a Igreja Ortodoxa. Jesus não fundou nenhuma dessas igrejas. Tudo isso são construções humanas. Jesus fundou a sua igreja, que é uma entidade espiritual, que é uma família espiritual. Então a igreja é um organismo vivo.
não é uma organização. A igreja precisa de estar organizada. Naturalmente que sim, porque é uma pessoa física, precisa de estar organizada. Mas não é uma organização em si. A igreja é uma entidade espiritual. É uma família espiritual. Amém? E mais, a igreja não é um museu. E a igreja não vive apenas do passado. Em 77 anos, irmãos, muita coisa sucedeu ao longo da história desta igreja. Muita coisa bonita. Algumas coisas não foram bonitas. E nós só temos que guardar aquilo que é bom, comer aquilo que é bom, e o resto deixamos à beira do prato. Não é assim que nós fazemos com a comida? Quando não está, uma coisa não está boa, deixamos à beira do prato. Comemos peixe, não comemos as espinhas. As espinhas ficam lá, comemos só o peixe. Comemos a carne, não comemos os ossos, deixamos os ossos, inclusive comemos só a carne. Mas a igreja não é um museu. A igreja não vive do passado. Isto é, vive em parte do passado. Ou seja, vive em parte, vive da memória. E por isso é que nós estamos a celebrar 77 anos. Amém? Vive da memória também. Mas a igreja vive no presente com os olhos colocados no futuro. Isso significa que a igreja está em movimento. Significa que a igreja está em constante mudança, em constante mutação, em constante andamento, em constante dinâmica. Porque é assim que acontece com os organismos vivos. Uma pessoa morta não tem que mudar. Mas uma pessoa viva muda constantemente. Todos os dias nós mudamos. Nós não nos apercebemos. Mas ficamos mais velhos um dia. Há mais umas partes do nosso corpo microscópicas que vão morrer, umas células que vão morrer todos os dias. É um processo. As coisas estão a acontecer. É uma dinâmica. A igreja não é museu. O segundo princípio que eu gostava de sublinhar é o princípio do coletivo. O templo do Espírito Santo, que nós tantas vezes invocamos, que está escrito, e bem, é a igreja, não é a pessoa. E eu gostava de destrinçar isto claramente para todos entendermos. Eu, sozinho, não sou o templo do Espírito Santo. Sendo parte da igreja de Jesus, então eu sou o templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em mim. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nenhum de nós pode dizer, eu sou o templo do Espírito Santo, a não ser que seja parte da igreja. Amém, irmãos? O princípio do coletivo. Há várias analogias para a igreja. Na Bíblia encontramos várias comparações. Comparam a igreja a um edifício, lá em 1 Coríntios capítulo 3, em que Cristo é o construtor, não é? Está em construção, está em mudança, está em progresso. Mas em Efésios, por exemplo, fala que Cristo é a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra que fica por baixo das outras todas, que suporta a empena do prédio. E que se aquela pedra desaparecer, o prédio vai acabar por ruir. Jesus é a pedra de esquina, a pedra angular. É uma comparação interessante. Malaquias, capítulo 3, versículo 17, compara a igreja a um tesouro. 1 Coríntios 3,16 compara a igreja a um templo em que Cristo é o nosso sumo sacerdote. A grande diferença é que Jesus não apenas é o sumo sacerdote, o nosso sacerdote, mas ele é o próprio sacrifício. Amém? No antigo Israel, os sacerdotes apresentavam o animal em sacrifício. Jesus, além de ser o nosso sacerdote, o nosso meio de ligação com Deus, com o Pai, Ele próprio é o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado por nós. Ele é também o sacrifício. Lá em Lucas e em João, fala na igreja como um rebanho. Já me perdi. Na igreja como um rebanho, em que Cristo é o pastor. Eu sou o bom pastor, vós sois as ovelhas. Em Apocalipse fala, e em João também, a igreja como uma esposa, em que Cristo é o noivo, aquele que vai à frente aquele que vai contrair as núpcias com a noiva.
E, entre outras comparações, lá em 1 Coríntios temos a comparação com o corpo humano, que é uma das minhas favoritas. A gente tem de gostar mais de umas do que outras. Eu gosto muito da comparação da igreja com o corpo humano, em que Cristo é a cabeça, e a ênfase do apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios e faz a comparação entre a igreja e um corpo humano, diz que o corpo tem a multiplicidade de membros e a interdependência uns dos outros. Em Cristo não há pessoas independentes. Não há pessoas independentes. Também não devia haver pessoas dependentes, a não ser de Deus. Em Cristo nós somos interdependentes uns dos outros. A igreja é o corpo de Cristo. Quando alguém perde um dedo num acidente, esse dedo, se não for voltado a colar, a cozer ao corpo, vai acabar por quê? Por morrer. Porquê? Porque o sangue não circula. Da mesma forma, a nossa fé pode morrer se nos afastarmos da igreja, como membro do corpo da igreja. A vida abundante que Deus tem para nós só pode ser plenamente vivida em comunidade, como igreja. Tal como nos membros do corpo humano, na igreja, e Paulo fala nisso, não há irmãos mais importantes ou mais dignos do que os outros. Nem quanto à posição social, nem quanto à educação, nem quanto à profissão, nem quanto à idade, nem quanto ao género. Não há um batismo para mulheres e outro para homens na Bíblia. Não há um batismo para sábios e um para analfabetos na Bíblia. Não há um batismo para gente com posses e um batismo para gente sem posses. O batismo é o mesmo. Amém, irmãos? Amém. O batismo é o mesmo. E nós estamos no mesmo patamar perante Deus. Tal como numa família, a igreja é um lugar de partilha. A partilha dos símbolos do seio do Senhor, que vamos tomar esta manhã, é representação da partilha da vida e da comunidade de fé. Amém? Nós oramos uns pelos outros. Nós exortamos uns aos outros. Nós estimulamos uns aos outros. Nós suportamos uns aos outros. Nós servimos uns aos outros. Nós partilhamos uns com os outros o nosso tempo, os nossos talentos naturais, os nossos dons espirituais, as nossas finanças, o nosso testemunho, a nossa família, as nossas alegrias e as nossas tristezas. É um lugar de partilha. Amém? Amém. Ninguém se pode sentir solitário na igreja, na comunidade de fé. Não temos o direito, ninguém tem o direito de se sentir sozinho, de se sentir solitário. Porque nós somos chamados a ser uma família espiritual. Somos chamados a partilhar as alegrias e as tristezas. Falarei disso um dia destes, com mais profundidade. Somos chamados a ser um corpo. Somos chamados a ser família. Todos os membros do corpo são importantes. Mesmo aqueles que parecem menos dignos, diz o apóstolo Paulo. Todos exercem uma função. Todos fazem falta. Sem esse membro, o corpo já não é o mesmo. Amém? A exortação bíblica que nós lemos de início diz: não deixemos a nossa congregação, ou não deixemos nos congregar, isto é, não deixemos de estar juntos, não deixemos de viver em comunidade de fé, não deixemos de ser uma família espiritual. Por muito que isso lhes custe, os chamados desigrejados não podem ser considerados igreja. Ninguém diz amém? Amém. Está bem. Vocês estão aqui, são igreja. Amém. Quem diz, eu amo a Deus e tal, e leio a Bíblia lá em casa e olho e pronto, não é preciso mais nada. Não são igreja. Não fazem parte do corpo, desculpem lá. Podem ser pessoas que até amam a Deus, que até leem a Bíblia, que até oram em casa, mas não é a mesma coisa. Não há esse sentimento de partilha, não há... Quem é que essa pessoa pode ajudar? Como é que essa pessoa pode ser ajudada espiritualmente por alguém da mesma fé?
Não é possível. Eu compreendo, irmãos, muitos casos de abandono de comunidades de fé, atendendo a tanta loucura que se vê por esse mundo fora. Atendendo a tantas coisas horríveis. Às vezes o pastor manda-me uns vídeos, outras vezes eu mando para ele, de coisas que acontecem em outros países, não é cá? Que são de bradar aos céus, que a gente não sabe de chorar, sabe de rir, a bandeiras despregadas, se há de dobrar os joelhos e chorar. Porque são coisas completamente descabeladas, sem pés nem cabeça, que não têm qualquer suporte na palavra de Deus, que não têm nada a ver com Jesus. E há pessoas a papar isso tudo. Falta de discernimento, falta de conhecimento, falta de comunhão com Deus. Porque essa coisa de vir à igreja não faz da pessoa um cristão. Amém? Uma garagem não faz de um automóvel que o automóvel possa andar. Ele pode estar na garagem e está todo escavacado, e está todo estragado e não conseguir andar no sentido. Não, ninguém é cristão por vir à igreja. Mas os que são verdadeiramente cristãos vêm à igreja. Amém? Compreendo muitos dos casos de abandono. Mas ainda há um povo que ama Jesus. Ainda há um povo que prega o Evangelho. Ainda há um povo que vive o Evangelho. E o Jubileu faz parte desse remanescente. Amém, irmãos? Por isso, este mês, vamos receber algumas pessoas, já vamos falar mais adiante, para celebrar estes 77 anos da igreja, uma igreja que está em dinâmica, uma igreja que está em mudança, uma igreja que está a caminhar, uma igreja que quer ir mais longe, uma igreja que quer estender os seus braços para a cidade, estender os seus braços para outros lugares, uma igreja que quer cumprir a grande comissão e o propósito que Deus tem para ela. Esta igreja está centrada, não perdendo a memória do passado, mas está centrada no presente e a olhar para o futuro. Por isso, vamos ser uma família espiritual. E o meu desafio é